Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na mentoria do nosso Jogo da Vida. Nós vamos falar agora do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, né? O objetivo de Marcos é apresentar Jesus como Filho de Deus, que se dedica à instrução dos 12 apóstolos, né? Ensinando-lhes qual é o plano do Pai a seu respeito e ensinando-lhes a assumir sua parte na evangelização do mundo. Então, papel que Jesus fez de ensinar os apóstolos para continuar a sua obra após a sua partida, né? Vencendo o tentador no deserto, Cristo mostrou-se como aquele que amarra o homem forte para retorná-lo à presa. Jesus e seu caminho são tão irresistíveis que os discípulos não param para pensar antes de dar-lhes seu consentimento entusiastas. Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Quando Jesus veio, ele não pegou a gente pronto, ele pegou as pessoas sem capacidade nenhuma e deu capacidade para elas. Pessoas com pecado, pessoas com qualquer tipo de defeito, com todo tipo de defeito. Ele veio e fez o que tem que ser feito, ensinou essas pessoas a amar, a passar aquilo que Deus mandou ele fazer no mundo. A mensagem de Jesus é algo totalmente novo e só pode ser acolhida num coração renovado e livre de preconceitos. Tudo será perdoado aos homens, os pecados, as blasfêmias que proferirem. Quantas eles proferirem, todas serão perdoadas. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será réu de um pecado eterno. Isso é muito importante, nós jamais poderemos pecar contra o Espírito Santo, duvidar do Espírito Santo, achar que existem outros deuses, adorar a outros deuses. Isso é um pecado contra o Espírito Santo, não respeitar o que o Espírito Santo nos diz, né? Todo aquele que faz a vontade de Deus é para Jesus como se fosse um irmão, como se fosse a mãe, como se fosse uma irmã. Todo aquele que faz a vontade de Deus. É pelo Espírito Santo de Deus que Jesus expulsa os demônios. Jesus fala do reino em parábolas, mas a melhor parábola do reino é a sua vida, a vida de Jesus. Quem quiser compreender o reino deve olhar para Jesus, que cura, morre e também ressuscita. O reino de Deus tem em si mesmo a força necessária para crescer, progride lentamente, mas de forma irresistível. O reino começa humildemente, mas está destinado a expandir-se pelo mundo, acolhendo todos que buscam. Nós temos tudo que é necessário para chegar ao reino, para ser acolhido pelo reino de Deus. É seguir os mandamentos, seguir a palavra, seguir aquilo que Jesus nos deixou. Deus está em toda parte ao mesmo tempo, em redor de você e dentro de você. Jamais você está desamparado, nunca está só. Por isso não temas, seja forte, corajoso, acredite, tenha fé, mas tenha obra, haja, saia da zona de conforto. Muita gente tem fé, muita gente acredita, mas não pratica, não faz nada, não tem obra. Não permita que a mágoa o perturbe, procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de dentro de você. Assim você poderá suprir todas as dificuldades que aparecem aí em seu caminho. E a descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. O que o semeador semeia é a palavra. O que está à beira do caminho são aqueles que semeiam as palavras, mas depois que as ouvem, perdem para o diabo, perdem para o Satanás. Preste atenção ao que ouves. A mesma medida que usares para medir os outros será também aplicada a vós, e vós será acrescentado ainda mais. Por isso que nós não devemos julgar as pessoas. Quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, 3 volta para a gente. Porque a que tem será dado, e a quem não tem será tirado. O reino de Deus tem em si a mesma força necessária para crescer. Progride lentamente, mas de modo irresistível. Mas está destinado a expandir-se pelo mundo, o reino de Deus, acolhendo a todos que o buscam. Todo mundo que busca o reino de Deus e cumpre os mandamentos vai ser acolhido.
O que mancha o homem é o que sai de dentro dele, de dentro aqui, ó, do seu coração. O que sai pela boca não tem valor, mas o que sai do coração tem. Quando a pessoa fala do fundo do coração, é aquilo que pode fazer o homem progredir ou pode levar o homem para o caminho errado, para o caminho do mal. Quais os pensamentos que nós devemos eliminar, que a gente tem que tirar do coração? Pensamentos de adultérios, a cobiça, as perversidades, as fraudes, luxúria, inveja, orgulho, insensatez. Tudo vem do interior do homem. Isso tudo, adultério, cobiça, perversidade, luxúria, inveja, orgulho, insensatez, vem do homem, não vem de Deus. Deus não tem esses pecados. Ele não colocou esse pecado no mundo. Foi o diabo, foi o Satanás que colocou. E quando a gente está com esses pensamentos, a gente está o quê? Deus não está dentro de nós. Ele não está presente dentro de nós. Quando a gente tem esses pensamentos aí, é o demônio atentando ao nosso derredor. Então é importante a gente, quando vier isso, eliminar do pensamento isso imediatamente. Ter pensamentos voltados para Deus, para o que é certo, para o que é positivo. Vai depois de mim, Satanás. Teu modo de pensar não é o de Deus, mas os dos homens. Como que a gente faz para seguir Jesus? Nós devemos renunciar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e acompanhar os mandamentos de Jesus. As cruzes mais frutuosas são as que não escolhemos, são as que são o nosso propósito. Aquilo que é propósito de Deus para a gente é o que dá mais fruto quando a gente cumpre, né? Tudo é possível para quem crê, tudo é possível para quem acredita. Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de Deus. Quem acolhe meu nome, uma dessas crianças, a mim acolhe. E quem me acolhe, não acolhe a mim, mas acolhe a quem me enviou, Deus. Foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés vos deu essa prescrição. Mas, desde o princípio da criação, ele fez o homem e também fez a mulher. Assim, pois, o homem deixará pai e mãe para unir-se à mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, o homem não deverá separar o que Deus uniu. Por quê? Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão somente Deus. Conheceis os mandamentos de Deus, como não matar, não cometer adultério, não furtar, não cometer falso testemunho, honrar pai e mãe. Esse mandamento é muito importante. A gente honrar o nosso pai e nossa mãe. O que é honrar o nosso pai e nossa mãe? Aceitar eles do jeito que eles são. Nós não precisamos ser igual ao nosso pai e nossa mãe. A gente pode ter outros pensamentos, ter outras atitudes, outras conexões, outros ambientes, mas nós devemos honrá-los. Honrá-los não é obedecer eles em tudo. Honrá-los é aceitar eles do jeito que eles são. Isso é honrar pai e mãe. Jesus mostra que a riqueza e idolatria é flagrante injustiça quando escraviza a pessoa e absorve tantas suas intenções que não lhe permite pensar em Deus nem nos irmãos que passam fome. Não é errado prosperar, não é errado ter riqueza. Errado é quando você comete injustiça, quando você escraviza as pessoas, quando você deixa de pensar em Deus e só pensa no dinheiro. Quem quiser ser grande deverá servir, e quem quiser ser o primeiro deve servir. Deve ser o quê? Escravo de todos, deve servir a Deus principalmente, pois o Filho de Deus, ele veio para dar a vida, para nos salvar. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Tenha fé em Deus. Tudo que pedires em oração, credes que já recebeu e vos será concedido. Isso não tem volta. E quando estiver de pé para rezar, se tiver de alguma coisa contra alguém, alguma mágoa, perdoai, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe também os vossos pecados. Então, alguém fez algo de errado com você, alguém te magoou, te machucou, perdoe. Se você quer o perdão de Deus pelos seus pecados, perdoe também as pessoas, porque se você não perdoar as pessoas, Deus também não vai te perdoar. Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e sua alma.
com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Também amará o teu próximo como a ti mesmo. Devemos cumprir os deveres com Deus com toda a fidelidade. As palavras de Deus não passarão. Às vezes, vosso espírito está disposto a cumprir, mas a carne é fraca. Nós temos o corpo, a alma e o espírito. O espírito é o caminho. A alma é quem está no comando. E o corpo, ele deve ser escravo. O corpo, a vontade do corpo não deve prevalecer. O corpo é escravo. Não deixe que a calúnia o perturbe. Nós nos estamos sujeitos, todos nós estamos sujeitos à calúnia, mas saiba superá-la. Isso é muito importante, vivendo de tal maneira que o caluniador não tenha razão. Não revide nem ataque com outro ataque. Não se magoe com o caluniador. Perdoe sempre. Isso é muito importante. Apenas viva de tal maneira que jamais o caluniador tenha razão. O caluniador. Os conselhos ajudam, não há dúvida. Mas é importante nós não esquecermos de que a solução para os nossos problemas estão dentro de nós. Está dentro de nós mesmos. Na voz silenciosa da nossa consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Quando nós estamos dispostos a escutar, Deus fala para a gente. Por isso que quando for tomar uma decisão é importante escutar a voz de Deus, escutar a consciência. Não se deixe enganar. Só você será o responsável pelo caminho que você escolher. Ninguém poderá prestar conta por você. Procure, portanto, viver acertadamente de acordo com a sua consciência. Ok, pessoal? Forte abraço.